a toda a história da Itália com o design e como isso replica em várias disciplinas e multidisciplinas atreladas ao design, né? Para essa conversa, hoje nós teremos o cônsul-geral da Itália, Felipe La Rosa, o diretor do Instituto Cultural Italiano, de Cultura Italiana, Michele Gialdoni, e o diretor acadêmico do IED Brasil, Stefano Carta. Nós vamos iniciar com uma apresentação breve da Chiara e, na sequência, eu gostaria que vocês fizessem uma apresentação e falassem um pouquinho da iniciativa, que é tão interessante, que vai se rolar de 6 a 20 de agosto. Por favor, vamos ver a Chiara. Olá pessoal, meu nome é Chiara Lezzi. Talvez algum de vocês tenham me conhecido no ano passado quando lecionei no Brasil e durante a quarentena gravei clips dedicados à história do design italiano, que sei ser muito apreciado no Brasil, e pequenas palestras que falamos sobre os grandes projetos do MoCA, o 500, da máquina de escrever a Vespa. E agora é com muita satisfação que anuncio o lançamento do design de pijama no Brasil, e teria sido melhor levá-lo pessoalmente, mas espero voltar em breve. Muito obrigada ao cônsul de São Paulo, ao IED e a todos os amigos brasileiros. Tchau! Obrigado, Chiara. Não está tão perto, mas ao mesmo tempo está perto da gente. Por favor, cônsul, inicie as apresentações para que a gente possa iniciar aí a nossa jornada de vídeos. Por favor. Grazie Alexandre. Ciao a tutti. Saúdo principalmente todos os que estão assistindo através dos canais YouTube, pela mídia social, e diretor do Instituto de Cultura, que gosto de frisar que no vídeo da Chiara saltou o diretor, então eu faço questão de frisar a presença do Instituto Italiano de Cultura nessa iniciativa, e o Stefano Carta Vasconcelos pelo IED aqui de São Paulo. Por que estamos aqui? Porque o design é realmente uma parte importante da vida de nós italianos. Tanto importante assim que no meio daquela quarentena, daquele lockdown na pandemia, a Chiara Lezzi teve essa brilhante ideia de começar a fazer cada dia uma pequena pílula, um pequeno vídeo, cada um deles a respeito de 40 entre objetos, manifestos icônicos do design italiano. E aquilo virou viral. Ele chamou de design de pijama porque ela fazia em casa, não podia sair, com os indumentos mais típicos de quando uma pessoa se levanta de manhã e começa a falar. Mas foi um sucesso tão grande que nós, comunicando através do Twitter, no comecinho de maio, propus para ela e ela topou na hora. Então, il mio grazie sentitissimo a Chiara Lezzi, por ter topado essa iniciativa e por ter permitido que também aqui no Brasil, através do Consulado Italiano de São Paulo, Instituto de Cultura e o IED, as pessoas que sabemos são muitas, que apreciam, curtem o design italiano, possam fazer essa viagem. É uma viagem rápida, muito interessante, com dinâmica, uma linguagem muito boa, para todo mundo mergulhar um pouco nessa realidade, que é o design. Eu vou dar só um dado. Falar do design, a Clara falará, e depois nós bateremos um papo aqui. Mas tem uma coisa que gosto de frisar. Isso vem de longe ou de muito longe, mas vem do conceito da beleza que a gente tem, da capacidade dos artesãos
de virar a produção deles e fazer daquela produção manual uma produção industrial, mas que dentro embutia uma patente industrial e virar aquilo produção, porque aquele produto belo, lindo, se democratizasse e fosse ao alcance de todo mundo. E, além disso, muitos desses objetos, e hoje nós tocaremos algum deles, não só eram objetos para se olharem, eram objetos para aproveitarem deles, que chegaram a mudar os hábitos das pessoas. A Moka, a cafeteira Moka, da qual falaremos mais tarde, ou a Vespa, são elementos icônicos de uma troca de paradigma de um país que saía da guerra, vivia uma grandíssima industrialização, mas uma industrialização linda, bonita. E tudo isso, para dar só um dado institucional, hoje se traduz em 29 mil empresas envolvidas na produção de design, 48 mil pessoas empregadas, que dá um pouco a dimensão do tamanho pequeno dessas empresas, e 4,3 bilhões de euros de faturado. Isso é o design. Não, os únicos números que foram dados são esses. Agora o nosso papo vai rolar assim, fácil, legal, descontraído, nessa grande ligação que o design faz entre Itália e Brasil. E não é um acaso que o Instituto Europeu de Design tem 2 pontos aqui, 2 sedes aqui no Brasil, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, porque esse elemento da genialidade humana, da invenção, no Brasil tem muito, não só pelas origens italianas de dezenas de milhões de brasileiros, mas porque é parte do brasileiro. Então, espero que possamos curtir junto este bate-papo de hoje, aquele do dia 20 de agosto, e tudo aquilo que terá no meio. Alexandre. Ótimo. Michele, por favor. Então, também agradeço a todos por ter organizado a iniciativa do Consul, especialmente a disponibilidade da Chiara Alessi e o IED, que é nosso parceiro querido em todas as iniciativas que têm a ver com design, todo o mundo ao redor do design, das atividades que tanto nos interessam, porque tem um perfil assim, cultural muito significativo, mas também assim, estamos falando de um setor que move grandes interesses econômicos e que faz parte da vida das pessoas. São aquelas áreas em que a criatividade e a tradição assim, se encontram realmente com a experiência a vários níveis de todas as pessoas. Então, são aquelas áreas onde a criatividade realmente não é limitada a um público-alvo muito específico, mas realmente toca todo mundo. Essa foi a grande descoberta também dos design do século XX, como justamente dizia o Consul, assim, na verdade, na Itália e em outros países, assim, também, se pensar nos anos 20, são anos do Bauhaus, mas são os anos que começa também o design italiano fortemente. Vamos falar também de algumas inovações dos anos 30, que tem a ver com o futurismo, com a arte, com uma maneira diferente de ver a relação entre produto e pessoa. Então, introduzia a elegância, a fantasia no cotidiano. Assim, foi muito importante isso, e a funcionalidade que seja também estilosa, não? Então, são todos elementos caracterizantes de uma história. É uma história importante. Na verdade, também é interessante que nessa época de quarentena, que foi uma época diferente para todos nós, que cada um foi
parou um pouco e para pensar, estou dizendo, está sendo ainda, mas desde o começo foi uma oportunidade também de, como dizer, voltar à base. A Chiara Alessi é uma crítica brilhante, na verdade, eu conhecida com um livro que é sobre o design mais contemporâneo, dos anni zero, do milênio, seja, e também fez outra publicação muito interessante, chama Design Senza Designer, que é dedicada a todo mundo, porque, claro, nós estamos falando de produtos, mas tem as empresas, pessoas que trabalham, os artesãos, essa idade entre artesanato e indústria tão importante para a manufatura italiana e para a continuidade de uma tradição. Mas nesse momento, ela aproveitou também para né, fazer assim, esse pequeno dicionário virtual de objetos icônicos. Então, não são só objetos, também são obras de gráfica, são produtos inconsuetos que não são associados imediatamente à ideia de um criador, design criador. E essa ideia realmente do design difuso, design que também é design da cidade, design da sociedade, se conscientizar também das formas da nossa convivência. Então, é um conceito muito amplo, muito contemporâneo e que tem tudo a ver também com as origens que vamos repassando. Então, muito obrigado a todos por estar envolvidos nessa iniciativa. Maravilha, obrigado, Michele. Stefano, sua palavra para a gente iniciar os vídeos. Muito obrigado, Alê. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todas e a todos. Buonasera. Muito obrigado, cônsul. Muito obrigado, Michele, do Instituto Italiano de Cultura São Paulo e do Consulado Geral da Itália. Com muito prazer, represento hoje o IED, o Instituto Europeu de Design, numa iniciativa que logo entendemos ser extremamente interessante. Desenhamos elas com grande facilidade, porque realmente muito inteligente, eu acredito, que foi o trabalho da Chiara Alessi. A Chiara Alessi é uma jornalista que, como o cônsul falou, criou esses conteúdos extremamente interessantes sobre o design e muitas vezes hoje entendemos como, às vezes, não é fácil comunicar o que é o design, e ela conseguiu fazer isso com enorme facilidade. Acho que ela fez um trabalho extremamente inteligente, porque, num momento tão complexo como aqueles que estamos vivendo, ela conseguiu, graças ao trabalho dela de jornalista fantástica, conseguiu dar um recorte a esse tipo de comunicação, a contar essa história do design italiano, que também é a história da Itália, e nas ligações com aquilo que pode ser também o design brasileiro e a história brasileira, do projeto, ela conseguiu fazer isso com grande leveza, acredito, isso em um momento que realmente está sendo muito complexo para todos, porque acredito que essa seja também uma característica da italianidade, vamos chamar assim, e do design italiano, a leveza, e essa facilidade, como o cônsul também fez o gesto com a mão, nessa facilidade de pensar objetos inteligentes. E ela trouxe isso com grande leveza, porque o próprio Italo Calvino, um dos grandes do século XIX da Itália, falava da leveza como uma das virtudes mais positivas, e até no mundo do projeto. Então, a leveza, por que a leveza? Porque a leveza é a parte quando um projeto é leve e inteligente, quer dizer que tudo que foi supérfluo foi retirado. E isso, a gente vê isso em muitos dos projetos que, ao longo dessa jornada que vai até dia 20 de agosto, vamos acompanhar. Seja projetos, seja pessoas por trás dos projetos, e algumas delas são os grandes pais do design italiano e da história do 900 italiano. Penso, por exemplo, no Achille Castiglione, que acho um dos grandes pais do design italiano. Eu, como designer, estudei ele com grande profundidade. E a peça que, por exemplo, a Chiara Alessi escolheu dele é uma peça que não vou falar qual é, assim o público vai poder descobrir qual é. É uma peça que ele adorava simplesmente porque quase ninguém sabia que foi ele que tinha desenhado essa peça. E essa peça está hoje em um número enorme de lojas da Itália e no mundo. E muitas poucas pessoas sabem que foi Pier Giacomo e Achille Castiglione que desenharam. Então, acho que nesses aspectos também que tem parte da genialidade aquilo que
o fascinante mundo do design, né? Então, muito obrigado a todos e vamos começar com o primeiro vídeo, né, Ale? Exato. Obrigado pelas apresentações. Então, só para nos localizarmos, a gente vai trabalhar com 3 vídeos, né? O primeiro é referencial à Vespa, o segundo a Moka, a nossa cafeteira Moka, que é de domínio brasileiro também, né? E finalizamos com a Bottiglietta del Campari. Estou testando meu italiano, está ficando ótimo, né? E aí, ao passo que eu transmiti o vídeo, eu gostaria do comentário de vocês. Obviamente, a gente está recebendo perguntas via chat, né? A partir do momento que os vídeos vão subindo, e eu vou trazer essas perguntas para vocês, tá? Então, como o Consul falou, eu acho que de uma maneira muito descontraída, vamos desvendar esses enigmas, né, que a Chiara trouxe, que, obviamente, sobre a chancela de vocês, vai ser muito interessante saber um pouquinho mais. Bom, vamos começar com a Vespa, ou La Vespa. Tutte le industrie e i settori industriali particolarmente colpiti dopo l'uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, le limitazioni imposte dai trattati di pace, probabilmente uno dei più colpiti è il settore aeronautico, impossibilitato nelle sue commesse militari e anche a dedicarsi all'aviazione civile. Quindi particolarmente visionaria fu l'intuizione dell'imprenditore Enrico Piaggio, che aveva visto la sua azienda passare da 12.000 unità a poche centinaia e che decide a quel punto di investire su un mezzo di terra che sia economico, maneggevole, che consumi poco e che sia appunto accessibile a tutti e abbia una meccanica elementare. Commissiona questo progetto all'ingegner Corradino d'Ascanio, celebre per aver inventato il primo prototipo di elicottero moderno, e nel 1946 viene proposta sul mercato con questo manifesto la Vespa. La Vespa che il primo anno vende circa 2000 pezzi, nel 1948 ha raddoppiato le unità vendute e negli anni 50 raggiunge il 500.000 di pezzi. Corradino d'Ascanio non è un motociclista, non ha alcuna familiarità con questo mondo, però invece è ricco di tutte le concezioni che vengono dal mondo aeronautico e che lui conosce e maneggia molto bene. E che poi dopo vengono riprese anche dal punto di vista formale, nell'aspetto che avrà la Vespa, che è una motocicletta monoscocca con la carrozzeria e il telaio uniti, in cui forse la cosa più celebre, appunto dal punto di vista formale, è il vitino da Vespa, che poi si allarga sul sedere della motocicletta, e vedendo il quale fu proprio Enrico Piaggio a notare la somiglianza con l'insetto, da cui il nome. Tra le tante citazioni, forse la più bella è quella, o per me la più preziosa, è quella di Italo Calvino, che sul Contemporaneo celebrò la Vespa come la via d'uscita del mondo contadino dal suo isolamento. Fantástico. Acho que ao final, com a dica sobre o Italo Calvino, foi incrível. Queria ouvir um pouquinho vocês, como nós combinamos, né? Um comentário importante, breve, porque seria uma delícia a gente falar muito sobre. Nós temos mais 2 vídeos, mas vamos comentar, por favor. Consul, por favor. Bom, é um pouco o que eu falei antes. Um objeto icônico, conhecido, está em inúmeros filmes mundo afora, de Hollywood ao neorrealismo italiano, mas que realmente o que fez? Ajudou a mudar a vida da gente. Uma invenção com grande conteúdo tecnológico que vinha do mundo aeronáutico para locomover um país que acabava de sair da destruição da guerra. E uma coisa que acho que tem muito a Vespa é justamente ela embute esse forte conteúdo de otimismo, porque traz objetos úteis, estilosos, de uma forma nova. Imagina que era uma motocicleta tradicional,
e vira Vespa. E isso é graças aos nossos designers. E eu me emocionei a ver esse vídeo. E cada vez que vejo ele, assisto ele, eu me emociono, porque é parte da nossa história, que ainda hoje vai pelas estradas do mundo inteiro. Fantástico. Comentários, Michele, Stefano? Sim, eu também acredito que seja uma peça, nem precisamos comentar. Na Itália existem dezenas, no mundo, dezenas de clubes de pessoas que hoje justamente preservam como uma relíquia, né, uma peça tão maravilhosa como a Vespa. E só um pequeno comentário, para justamente não nos delongar demais, do meu ponto de vista designer, né, nesse ponto de vista, mas eu acho que seja extremamente interessante, falando da Vespa, que ela foi um projeto extremamente inclusivo. Num país exatamente que saía da guerra, o primeiro pensamento do Corradino Ascanio, quando desenhou a Vespa, foi que fosse uma moto para todos, porque até aquele momento a moto era um meio de transporte complexo, difícil de ser dirigido, e ele pensou no meio de transporte que tinha que ser para todos, homens e mulheres também. Então, por esse motivo que o chassi, por exemplo, na frente, ele protege por exemplo, uma roupa mais longa, ou a embreagem dele é no guião, porque justamente é mais fácil você trocar de marcha. E não tem cabos à vista. Tudo isso é protegido porque o uso desse meio de transporte seja fácil e é aberto para todos, num período exatamente depois da guerra, onde realmente tudo isso não era tão fácil de ser pensado. Então, eu também vou retomar a palavra do Stefano. Eu também, assim, são umas impressões, assim, de um lado, quando penso na Vespa, e naquele formato que também depois é retomado por outros modelos, eu tive uma Aprilia, que é meio uma imitação da Vespa, mas e também, assim, aquela proteção, assim, porque foi desenhado por uma pessoa que não gostava muito da moto, se lê que não gostava muito daquela posição, então aquela coisa mais protegida, permitiu também que os italianos são meio elegantes, gostam de terno, então vão trabalhar todo de terninho. Então, Roma está cheia das pessoas nas lambretas, todas de terno. Às vezes, para uma pessoa que vem de outro lugar, isso é curioso. E também, pessoalmente, assim, a ideia da Vespa, o Vespino, aquele 50, porque na Itália se tem diminutivo e aumentativo. Tinha o Vespino e o Vespone. O sonho, quando você é garoto, na minha idade, que acho que é a mesma idade do senhor cônsul, ainda não precisava nem de carta para dirigir um Vespino 50 naquela época. Então, o sonho era chegar naquela idade e dirigir o Vespino. Então, realmente, assim, é até um sonho de criança, assim, para muitos italianos da minha geração, pelo menos. E a diferença que fazia chegar debaixo da casa da namoradinha com uma Vespa em vez que com um scooter normal, não? Era um status symbol, porque dava para ir os dois com uma Vespa 50, aliás, imortaladas em várias músicas do século passado, mas era um elemento social. Objetos que viram elemento social. Maravilhoso. Só um comentário, usando a fala do Stefano, é incrível que também, né, fazer uma ponte com o que a gente vai ter em vídeo durante os dias, a Vespa também tem um input de um desenho ligado ao design gráfico incrível, né? Tanto é que a questão da inclusão está, inclusive, no próprio desenho, né, que mostra uma moça sobre a moto, que acaba sendo um rompante para a época, né? Muito interessante. Sem falar em padrão de cores, enfim, né? É uma outra ponte também interessantíssima. Aliás, para quem tem curiosidade, eu particularmente adoro a publicidade italiana, né? Adoro cartazes, então eu acho que é um outro ponto de investigação do design italiano que é bárbaro. Certo? Vamos ao segundo vídeo, né? Vamos falar da Moka, né? Outro vício meu, né?
luglio del 1950, quando la ditta Alfonso Bialetti di Crusinallo deposita il brevetto di un'invenzione destinata a cambiare per sempre il modo di fare caffè nel mondo. Nasce la moka, che è probabilmente in questa forma quella che la maggior parte di voi ha in mente, aggiornata poi in alcuni dettagli, come il pomello che non è più adesso poligonale, ma è stondato, così come il manico che è arrotondato e così come il celebre logo dell'omino coi baffi di Paul Campani che è emigrato dalla caldaia al serbatoio. E quindi dicevo, la moka che voi avete in casa è un oggetto in realtà che viene dagli anni 50. Per risalire al progetto originario di Alfonso Bialetti invece bisogna andare al 1933, in cui la moka ha all'incirca questo aspetto, quindi ha la base a contatto con la fiamma molto più stretta e i dettagli che sono in legno e non in bachelite e in plastica come saranno successivamente. Alfonso però era un grandissimo inventore e un uomo di grande sensibilità, ma con uno scarsissimo senso imprenditoriale, tant'è che nel 1933 è già passato per diversi fallimenti quando fa questa invenzione. Quindi durante la guerra decide di seppellire il progetto dello stampo e sarà soltanto quando il figlio Renato tornerà dalla guerra, figlio Renato l'omino coi baffi, che deciderà di seppellire lo stampo del papà, fare un aggiornamento nel progetto e poi con un grande investimento pubblicitario e una favorevole congiuntura del mercato portarlo al successo mondiale che tutti conosciamo. Quello che invece la maggior parte di voi non può conoscere è che faccia avesse questo Alfonso Bialetti, che qui vi mostro in una foto di famiglia. Questa è in realtà la sua seconda famiglia, perché la prima era morta per un'epidemia di spagnola. Qua c'è Germana, Ada, Luisanna, qui seguirà poi un'altra bambinatina, e questo ragazzino è il primogenito Renato. Ma il dettaglio che mi colpisce di più in questa foto è questo, cioè il dito aristotelico terreno che punta verso il basso di Alfonso e che io non posso fare a meno di paragonare con l'altro celebre dito che guarda all'insù, del figlio Renato. Incrível. Vamos lá? Estou ansioso para ouvir um pouco sobre moka. Consul? Quem que começa? Bom, io pego carona das últimas frases da Chiara para tocar outro tema, porque todos nós, quem de nós não teve um dia na mão essa cafeteira moka da Bialetti? Aliás, quem vai visitar o Museu do Café lá em Santos vai ver um X números de exemplares da moka. Mas o que queria frisar era onde ele acabou. Essas famílias que saíam da guerra e que tinham uma visão sofrida, nada era capitalista, nada tinha tanto dinheiro, mas tinha ideias, genialidade e vontade de fazer. Três elementos que, aglutinados muitas vezes, nem sempre, com design, fizeram a história industrial da Itália do primeiro e ainda mais no segundo pós-guerra. E como falei antes, mudou a forma dos hábitos das pessoas. Tomar um café depois da moka foi outra coisa, mais simples, mais rápido. E isso tem uma consequência nos hábitos cotidianos das pessoas e nos processos industriais incríveis, que se nós pararmos a pensarem, a gente descobre o que uma coisa dessa, um pequeno objeto, fruto de um projeto, de uma família, mexe com centenas de milhões de pessoas da Itália em qualquer outro lugar do mundo. Stefano, acho que você ia comentar. Eu acabei te cortando, desculpa. Imagina, não tem problema. Não, isso eu concordo plenamente com o que o Consul acabou de colocar. É incrível a força que um objeto desses teve de mudar um hábito de milhões de famílias italianas. Eu também
adoro café, então tenho um grande apego a esse objeto, é um rito, claro, para todos, toda manhã. E é um objeto que, como designer também, eu sempre pensei sobre, né? E a história dele também é bastante singular, porque dizem que a inspiração do Alfonso foi ligada ao tanque, onde ele via a mãe dele lavar as roupas, né? Esse tanque tinha no meio era uma bacia, basicamente, com um cano no meio, de onde saía água e sabão. Então, ele vendo essa forma, né? Essa maneira, ele pensou, chegou muito depois, a pensar, né? A Mocha Express, né? De 1933. E Mocha também vem de uma cidade, não italiana, mas uma cidade Mocha, que é no Iêmen, que naquela época era justamente uma referência mundial da torrefação do café. E é um objeto extremamente, hoje, internacional. Hoje ele está no MoMA de Nova York como uma das peças icônicas do design italiano e da história do design mundial, porque acredito que seja uma daquelas peças italianas, claro, com grande orgulho, e continua sendo italiana, mas que hoje faz parte da história do design do mundo inteiro. Então, também, assim, só duas pequenas observações. Primeiro, uma coisa que me impressiona muito nessa história do café italiano é essa ideia da velocidade, do tempo. Porque se você vai ver qual foi a história de como nasce o café espresso no norte da Itália, e as invenções, mesmo a moca, esse é meio desejo de reduzir o tempo de produção do cafezinho para tomar. Assim. Então, assim, isso tem muito a ver com muitas coisas, até hoje em dia, do jeito de viver, de se encontrar, de se comunicar na Itália, que às vezes é um pouco diferente. Claro que quando eu comecei a sair da Itália, eu até indo para o norte da Europa, tinha um pouco de dificuldade, porque me diziam, vamos tomar um café, e isso quer dizer estar 1 hora juntos. E aí você vai tomar um café na Itália, tá 5 minutos quando é muito. Assim. Então, assim, às vezes as expressões assim, são muito diferentes. E outra coisa que é curiosa assim, na Itália é que as inovações industriais e tecnológicas sobre o café vêm todas do norte da Itália. Mas se você falar com os italianos, dizem qual é o café melhor da Itália, eles falam de Nápoles, provavelmente. Agora, a cafeteria napolitana, na verdade, é de café coado. Mas os napolitanos são grandes gastrônomos e grandes afabuladores na Itália. Então, te convence. Então, estamos todos convencidos que o melhor café é o café de Nápoles. Eles atestam isso, né? Presencialmente atestam. Não, maravilhoso. Eu acho que também, fazendo só um paralelo com a cultura brasileira, né? Óbvio que o café tem uma presença histórica bastante contundente, né? E principalmente pela presença italiana também nessa contribuição da cultura cafeira. E é engraçado, né? Falando uma curiosidade e estendendo até os meus colegas arquitetos e designers, né? Que é muito difícil que um arquiteto não tenha uma moca, né? Nem sei se é tanto pelo café, mas talvez seja pelo desenho, que é muito, muito interessante, é prático e é quase uma chancela de que você sabe do que eu estou falando. Então, é interessantíssimo o projeto. Vou dar sempre essa dica, né? Olhem os desenhos originais da Bialetti, né? Da Moca. A Chiara trouxe através de um livro, então tem publicações também no Brasil que demonstram justamente essa evolução do desenho. É lindo, né? E principalmente entender o mecanismo, né? E inclusive nas versões, né? Nós temos maiores e menores também. Então, por curiosidade, né? Eu acho que vale a pena essa investigação presencial com La Moca. Bom, vamos para o nosso terceiro vídeo, né? Que a gente vai falar sobre a Bottiglietta del Campari. E para não começar pelo cônsul, né? Após o vídeo a gente pode mudar um pouco, né? Senão ele vai ficar bravo comigo. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre Campari.
di definizioni controverse che non trovano accordo, e così anche sull'origine del design italiano. Addirittura, secondo alcuni, sarebbe da rintracciare nella storia di Pompei, mentre per altri, polarizzati sul fronte opposto, bisognerebbe attendere gli anni 20 e 30 della storia italiana, della storia dell'arte italiana, con l'ultima grande avanguardia, che è il futurismo e la nascita delle arti applicate. Lo stesso futurismo, infatti, è il primo a parlare di industria dell'arte nel 1915, quando Fortunato De Pero e Giacomo Balla firmano il manifesto per la ricostruzione futurista dell'universo. Dicono esplicitamente: daremo scheletro e carne all'impalpabile, all'immateriale e all'invisibile. Quindi la traduzione dei principi artistici in manufatti, in oggetti, in realtà materiali e concrete, avrà in alcuni casi degli esiti abbastanza ingenui e approssimativi, come era tipico delle sperimentazioni del futurismo, in altri casi con la grafica e poi specialmente con la pubblicità, come dirà De Pero, nascerà l'arte nuova, l'arte del futuro. Davide Campari si accorge di questa visionarietà, coinvolge Fortunato De Pero nella progettazione delle grafiche della pubblicità del tempo, e anche, se non c'è una firma autografa che testimoni che l'autore di questo capolavoro, che potremmo a tutti gli effetti considerare il primo oggetto del design italiano, in realtà è probabile, testimoniato da una serie di bozzetti preparatori, che l'autore sia effettivamente da rintracciarsi in Fortunato De Pero, che traduce in questo oggetto i principi fondamentali, le parole d'ordine del futurismo, che erano velocità, istinto, ribellione, vertigine, e che poi appunto nella scelta di avere un packaging così pulito, minimale, senza l'etichetta, con un vetro smerigliato per facilitare l'impugnatura del cono, con la trasparenza attraverso cui comunicare tutta la potenza cromatica dell'oggetto, oggetto che a sua volta era rivoluzionario perché è la prima miscela monodose pensata appunto per essere venduta, secondo De Pero all'inizio, anche con una specie di distributore automatico che lui prototiperà. Maravilha. Vamos comentar? Acho que é Stefano, você é escolhido. Eu escolhido? Mas é fácil, porque depois da Moca eu adoro o Campari também, então não tenho dificuldade em acolher. Não, realmente é uma peça icônica também, muito representativa para os italianos, eu acho. Falamos aqui também do norte da Itália, né? Porque Campari hoje é uma realidade italiana 100%, que tem a base ainda histórica em Sesto San Giovanni. Então, realmente, Milão ainda hoje é uma empresa italiana 100% que cresceu nos anos, né? Eu acho que ela seja, além da peça que a gente viu do Fortunato De Pero, um dos pais justamente do futurismo italiano, é uma peça que representa muito da Itália daquela época, representa, eu acho, acredito, até um sonho de Itália daquela época. Ela representa, eu acho que é muito interessante como pensar como Gaspare Campari pensou a bebida, entre aspas, em 1860, alguma coisa, e depois aqui também tem uma história de pai e filho, tem uma história do filho, Davide Campari, que com essa receita, com essa bebida, transforma, né, cria uma icona italiana. Ele próprio já era, eu acho, essa história, eu acho, já faz parte de uma icona italiana, porque, por exemplo, Davide Campari foi a primeira pessoa que nasceu na Galeria Vittorio Emanuele, a Milano, que ela tinha acabado de ser construída no começo dos anos 20. Então, ele já nasceu lá, onde hoje tem o Camparino, que seria basicamente um dos bares mais bonitos e representativos, né, da Milano da Bere, que foi mais um grande slogan, né, criado justamente pela Campari. E acho que nessa história da Campari tem muito da genialidade italiana. Tem uma grande empresa, um estilo de vida, né? Então, Milano da Bere, justamente, non c'è ora senza pari, non c'è l'ora del Campari. Então, até uma música tinha sido pensada, tinha toda a comunicação gráfica, como você falou justamente, que foi desenhada, por exemplo, por Ugo Nespolo, futuristas sensacionais, ou como a logomarca desenhada por Milton Glaser, que foi o pai também do I Love New York. Então,
de quem estamos falando, né? Até chegar no Federico Fellini, que, por exemplo, gravou algum dos comerciais dos anos 80. Ele diz, simplesmente porque o Campari lembrava para ele quando ele ia junto com o pai tomar justamente o aperitivo. Então, mais uma coisa muito representativa da cultura italiana, né, da história italiana, o aperitivo também. Então, acho que seja esse último que a gente viu, um vídeo que um pouco resume, né, parte dessa jornada, dessa história, dessa cultura. Michele, Filippo? Bom, vamos dar um toque pessoal. Minha mãe gostava muito de Campari. Eu lembro, quando como família a gente saía um sábado, um domingo e fazia aquela paradinha num bar para tomar um refresco. Minha irmã, um sorvete, um gelato ou uma água, quando já com alguns anos a mais uma Coca-Cola. E eu lembro que ela pedia um Campari. E eu sempre aguardava esse momento de ela pedir um Campari, porque adorava essa garrafinha e adorava a tampa. Até que chegava, sempre levava comigo as tampas. Enchi várias caixas de sapatos de tampa do Campari. E hoje eu gosto muito também, como a minha mãe gostava do Campari, mas vem de lá. Por que gostava daquela garrafinha? Claro que com 10, 11, 12 anos você não dá essa leitura, mas era a resposta de uma gráfica italiana, uma resposta nacional, aquela garrafinha da Coca-Cola, que era um show no mundo inteiro, era um ícone mundial, mas nós tínhamos a nossa, e talvez aquela também do Crodino, mas como Chiara falou, aquele vidro esmerilhado que facilita de ser pego e dá um contato quase que sensorial com o vidro da garrafinha. Tudo aquilo gera um processo emocional que acaba quando você consome o conteúdo, que era a micela da bebida. Então, para dizer que esses objetos é importantíssimo o que vocês colocaram dos cartazes publicitários que iam embutido toda essa história. Esses objetos faziam parte do nosso dia a dia e eram objetos que agregavam valor, agregavam beleza que era parte do nosso dia a dia. Era um círculo que se fechava no momento de grande retomada, de otimismo, de crescimento, de uma Itália que realmente deu certo. Fantástico. Acho que só só uma dica, né, antes da fala do Michele, talvez o que seja tão impressionante nesses cartazes, nessa campanha publicitária, realmente é o apuro artístico, né? São campanhas lindíssimas, assim, que realmente refletem, inclusive, movimentos artísticos italianos, como o Stefano falou, né? Um lifestyle italiano, né? Então, eu acho que existe um reflexo muito grande da sociedade estampada nesses cartazes, né? E eu acho que, de uma maneira nostálgica, olhá-los hoje em dia traz justamente essa relação mais do que afetiva com essa cronologia de design da Itália, né? Baseado nessa questão do viver, né? A gente está falando de vida. Acho que é muito interessante como isso foi retratado em cada cartaz. Michele, só para introduzir a sua fala. Não, só para dizer que eu acho também interessantíssima essa época, o que você está muito acertado, que tem uma exaltação da vida, porque é uma época que tem uma grande descoberta de novas possibilidades, novas formas de conviver, e esses anos do primeiro pós-guerra, dos anos 20, que se chama de segundo futurismo, assim, realmente o futurismo e as artes aplicadas na época que tem muitos câmbios de sociedade, política, da ciência. Ele está numa fase que querem exaltar tudo. Eles querem exaltar
os produtos, quer exaltar a ciência. Ele faz até um manifesto, que diz, ele coloca a política, por exemplo, numa série com outras coisas que são meio incompatíveis para nós hoje em dia. Tanto que, desafortunadamente, também algumas dessas mentes geniais também depois, não sei, colocaram essa capacidade publicitária também em contextos menos apropriados, talvez, menos artísticos. Mas é um momento de fervor incrível e de criatividade realmente quase sem freios. Então, acho sumamente interessante isso. E queria dizer outra coisa também, que mesmo sendo, não é só que os produtos são conhecidos também no Brasil, assim, mas, por exemplo, falando de futurismo, tem que lembrar que no MAC tem um molde da escultura mais famosa de Umberto Boccioni, que foi talvez o maior artista do futurismo. Então, assim, esses são movimentos artísticos que tiveram também assim uma importância através das coleções que chegaram no Brasil para o desenvolvimento das artes, a Semana de Arte Moderna de São Paulo, siga um pouco o nascimento da arte contemporânea brasileira. Então, assim, eu queria fechar também essas observações minhas nesse desejo que seja sempre uma troca também com o Brasil de criatividade, ou seja, não é só a ideia que os produtos italianos são, claro, são brilhantes e a gente quer que sempre tenham o máximo sucesso, mas também assim também é lindo ver que coisas brasileiras têm sucesso na Itália. Por exemplo, estou pensando nas Havaianas, por exemplo, sei lá, Havaianas é um ícone, é uma forma. Então, assim, eu desejo exatamente esse, que sempre que tenha uma tradição, que seja renovada sempre, que seja sempre uma vanguarda também do design e que a relação seja sempre de reciprocidade. É isso aí. Perfeito. Posso acrescentar uma coisa? Pode, por favor. Eu acho que o que o diretor acaba de falar é muito bem falado, porque no design depois se construiu uma outra grande ligação, grande ponte entre a criatividade italiana e brasileira no design. Muitos designers brasileiros acabaram trabalhando para empresas italianas, algumas daquelas 30 mil empresas que fazem uma pequena produção, em alguns casos de nichos, outros um pouco menos tão de nicho assim, mas com uma troca de ideias, de produção, que foi muito fecundo, tanto para as empresas italianas, quanto para a realidade do design brasileiro. Lembramos sempre dos irmãos Campana, a Vermelha e tantas outras coisas que eles fizeram, que foi realizada por artesãos italianos, fechando um círculo de uma parceria de genialidade de produção, consumo, que é a essência do que estamos falando hoje nós aqui. Maravilha. Só complementando essa fala, eu acho que o Michele realmente trouxe uma questão importante, que é essa colaboração, né, entre os dois países, que já vem de longa data e, obviamente, tem sido ativada cada vez mais, e não só pelo próprio design, né, mas também pela questão tecnológica, de metodologias, de projetos, de processos, enfim, né. Eu acho que essa curiosidade mútua acaba realmente atiçando processos, né, e a gente tem não só derivados, como estamos olhando, né, e conversando hoje, emblemáticos, mas na área de saúde, né, na área de transportation, enfim, de várias outras disciplinas em que essa colaboração Brasil-Itália é muito fortificada e muito interessante, né? Então, eu acho que isso realmente é um aspecto, talvez o principal, né, em relação aí uma fusão cultural ainda mais forte, né, ainda mais interessante, né?
inclusive pelas particularidades de cada um, né? Bom, hoje encerramos nosso ciclo, na realidade, com os 3 vídeos, né? Na realidade, encerramos não, iniciamos, porque o intuito é que justamente a gente trouxesse um pequeno, né, um pequeno cheiro, na realidade, de uma discussão que é extremamente plural e interessante, né? Acredito que seja muito importante, né, esse trabalho justamente desse mini dicionário, né, dessa divulgação da importância do design, e sim, né, como uma disciplina que coliga história, lifestyle, enfim, inúmeras disciplinas justamente para se fundamentar e justamente transformar a vida das pessoas, né? Eu acho que cada um desses vídeos vai trazer um pouco de como isso foi contundente na mudança, né, do viver italiano e, obviamente, impactou em várias vivências mundo afora, né? Eu gostaria que vocês fizessem uma fala final, para a gente dar tchau, né? Se quiserem também dar recados em relação ao que teremos aí ao longo do intervalo do dia de hoje até o dia 20, né? Sobre os vídeos que serão ministrados, e no dia 20 nós teremos uma nova conversa. Eu encerro a fala após as considerações finais de vocês. Obrigado, Alê. Eu pego a fala e Bom, encerrar estamos começando, exatamente. Eu acredito. Exato. Exato. E Encerrar por hoje. Você usou a palavra curiosidade, que acho que seja exatamente a palavra certa. Acho que um dos nossos objetivos dessa iniciativa seja justamente esse, despertar curiosidade. Curiosidade que eu acho que pode nos trazer a fazer discussões que, claro, não são só relativas às peças que vamos apresentar. Acho que essas são... A gente vai acompanhar uma jornada, eu acho que é uma jornada de arte, é uma jornada de design, mas como você falou muito bem, e vimos também como o caso último da Campari, onde o design e a arte são movimentos que têm uma abrangência muito maior do que como pensamos, como justamente o futurismo, né? Que lançou justamente essa vontade de pensar um futuro de forma positiva, né? Um cenário positivo. Então, acredito que essas vamos acompanhar até o dia 20, vão ser várias peças. Quem não conhece vai ter a chance de conhecer tantas pequenas histórias italianas, mas também que podem ser ponte com a história brasileira, como falamos justamente. O Brasil hoje tem uma representação muito importante de designers brasileiros que hoje gravitam entre Itália e Brasil, como falamos do Campana, do João Pedro Design, por exemplo, um dos maiores expositores do Salão del Mobile, diretamente do Brasil, e nós, como IED, justamente, tentamos sempre fazer isso, justamente não, acho que passamos a época em que se importa o design, acho que o pensamento, o projeto, hoje ele é mundial, tem uma visão global, justamente, então, nós temos características positivas que acho que Itália e Brasil têm, sempre tiveram e sempre vão ter, eu acho que acumulam esses dois países que têm tanto em comum, e que, no nosso caso, por exemplo, como faculdade, tentamos de incentivar justamente essa mescla entre as duas culturas, como aquela italiana e aquela brasileira. Então, até o próximo vídeo, até o dia 20, acompanhando essa jornada, que acho que vai ser muito interessante. Obrigado, Stefano. Filippo, Michele? Talvez deixamos depois o Consul acá. E nada, eu só para cumprimentar, para voltar a agradecer, sou curioso de ver as reações do público até o dia 20, e para nós assim, vai ser sempre um prazer, e nós estamos sempre engajados em promover assim, todos os aspectos da cultura italiana, da língua, e vamos ser firmes nessa época difícil de pandemia, em que vamos nos conhecer todos virtualmente, e estamos de portas abertas na nossa sede de Higienópolis, quando a situação vai permitir de novo nos encontrar pessoalmente. Obrigado, Michele. Consul, por favor. Bom, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam nessa ideia, nesse projeto, e principalmente aqueles que estão assistindo e assistirão, porque realmente o que nós pretendemos com esse encontro de hoje é começar uma caminhada com todos vocês que gostam, têm apreço, têm curiosidade pelo design italiano em particular. Não foi um acaso
que nós deletramos os vídeos da Chiara, mas deixamos ele no italiano original, porque também é uma oportunidade de escutar alguém falar com propriedade de linguagem, com grande conhecimento a respeito de objetos do nosso dia a dia. Então, também um estímulo a se aproximar da nossa língua, a escutá-la, talvez fosse a estudá-la. E essa interação que estamos estimulando hoje, ela é também acontece na mídia social. Então, convidamos todos vocês a curtirem, a reenviarem, a retweetarem, em função da rede onde os vídeos da Chiara serão colocados, para que nós depois possamos fazer como uma espécie de tabela e definir o que vocês gostaram mais, o que vocês acharam mais impactante, o que vocês acharam mais interessante desse panorama, desse leque de design, de proposta de design italiano que estamos começando hoje. E para acabar, porque o virtual é uma grande oportunidade, mas não deixa de ser oportunidade, e não é o real qui tangi potest, como falavam os latinos, como a Chiara falou, nós como consulado estamos na reta final de uma requalificação do nosso espaço lá na Paulista, que pretendemos que vire uma vitrine do design italiano, porque quem entra lá, que são de 400 a 500 pessoas por dia, possam se sentir em um ambiente realmente italiano, contornados por objetos de decoração, luminárias, cadeiras, que transmitam uma experiência não só administrativa, mas também sensorial de um país che è a patria do design. Obrigado a todos e vi vogliamo attivi sui social con i video di design in pigiama di Chiara Alessi. Grazie a tutti. Grazie. Bom, com essas 3 falas, nós encerramos a nossa atividade hoje. Queria só deixar um recado também interessante a partir da fala dos nossos queridos convidados, que é realmente atiçar a curiosidade, né, o grau de observação, a escala de aproximação, justamente para a gente descobrir várias particularidades, né, não só como o mote da nossa tentativa é o design italiano, mas até do próprio design brasileiro. Quais particularidades que a gente tem pouquíssimo acesso, porque visualmente ou de uma maneira mais curiosa a gente não tem observado. Então, eu acho que vale a pena tratar isso como uma metodologia interessante aí de projeto, processo e de aprendizado. É isso. Obrigado a todos. A partir de amanhã, então, teremos publicação de 2 vídeos, um no período da manhã e outro à noite, até o dia 20, onde teremos uma conversa novamente tão interessante quanto essa, justamente para a gente fechar essa jornada em direção à história do design. Obrigado a todos, boa noite, buonasera. Tchau. Buonasera.